Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. No programa de hoje a gente vai falar sobre a importância da alimentação para a saúde mental. Teremos ainda bate-papo sobre as inovações com a odontologia digital e também abordaremos o medo de dirigir. Você sofre com esse medo? Aproveite a oportunidade e participe do nosso bate-papo enviando sua pergunta através do WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando nas nossas redes sociais, é muito fácil se conectar conosco. Lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. O nosso canal no YouTube é Hit TV ao vivo. E para assistir a programação ao vivo em tempo real pelo site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, te espero lá no Instagram, @DeniseLuque e no facebook.com/DeniseLuque. Começa o programa de hoje falando sobre a importância da alimentação para a saúde mental, um tema mais em alta impossível, e como é importante falar sobre saúde mental. E a gente passa o dia inteiro se alimentando, por que não ter nos alimentos o nosso próprio remédio? Será que é sobre o que a gente ingere? É sobre o que a gente come? Quem tira as nossas dúvidas é a nutricionista Daniele Faria. Dani, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber aqui. Conheço você há mais de 3 décadas e com muito orgulho falo isso sempre. Obrigada por ter vindo, Dani. Obrigada a você novamente pelo convite, é um prazer estar aqui. E queria também agradecer a todos os telespectadores que guardaram o seu tempinho pra gente. Desde 2019 eu não te entrevistava, né? Então, assim, Sim. 2019 foi o nosso último encontro aqui no Consulta ao Doutor. Depois veio pandemia, enfim, eu tive filho, né? Aí a Dani também teve bebezinho. O Luca tá com 4 meses. O meu beijinho especial pro Luca, pra Isabela também. Isabelinha linda, que já esteve por aqui também. Traz ela da outra vez, tá? Sim. E falar sobre esse tema que é super importante. A gente tem falado sobre alimentação e saúde mental numa espécie de quebra de paradigma, né, Dani? Porque pensar no profissional nutricionista como um profissional de saúde de primeiro contato, desses que a gente pode abordar sem que um médico precise nos indicar, ainda que todos recomendem que a gente passe com nutricionistas, né? E também para além de sobrepeso e obesidade, né? Porque a gente sabe que isso é um reflexo também, né? Que sempre vai trazer ali o benefício de um corpo também esteticamente mais bonito, mas esse não é o único papel do nutricionista, né? Então, eu queria começar por aí. Pensar na alimentação como base para também ter uma saúde mental melhor é sobre o que a gente coloca para dentro mesmo, as escolhas que a gente faz para nos manter nutridos, não só comer, né, mas nutrir o corpo. Sim, na verdade é o que a gente come e o que a gente deixa de comer. Ótimo. Né? É engraçado, a maioria das pessoas não dão esta importância para o cérebro, né, para a saúde mental. Por quê? Porque ele não dói. Nós não temos receptores de dor no cérebro. É diferente de a gente se machucar, né, sentir algum incômodo, bater, machucar, é diferente. Então a maioria não dá. Vai ter o quê? As complicações com o quê? Com a falta de memória, aquela clareza mental, confusão, a ansiedade, a depressão, burnout. Então assim, toda essa parte, né, que com o passar do tempo, né, tem se aumentado, principalmente o Brasil é um dos países que lidera o ranking de pessoas ansiosas. Mas falando isso em relação à saúde mental, o nosso cérebro, ele é muito pequeno, né? Ele tem ali aproximadamente uns 2 quilos e olha a importância, 20 a 25% dele consome, né, tudo que a gente ingere de nutrientes. Então pensa, se o que a gente come, né, de 20 a 25% o cérebro ele absorve, ele precisa, né, o restante. Então aquela pessoa que não se alimenta bem, de 100% no dia dela, e ela comer só besteira, não vai sobrar nada para o cérebro, né? Então é o que eu falo, a gente tem essa parte aí da alimentação ó, no consultório. O que eu vejo muito?
as pessoas chegam, né, faz toda aquela anamnese, eu fuço em tudo, né, na vida das pessoas. Então, eles falam que comem, eu calculo, já vejo ali uma deficiência nutricional. Então, pensa, se já ali a pessoa tem várias deficiências, não se alimenta bem, com o passar do tempo, né, semanas, meses, né, vira ali aquela rotina, vira um hábito, o cérebro é ali que vai, né, ter essa... Um déficit. um déficit de tudo. E aí o que acontece? Vai interferir em todo o resto, né? Tá. Então, você está dizendo pra gente que também o que a gente come e o que a gente escolhe não consumir, e aí você já está colocando em jogo que a gente erra, e que tudo bem, mas então a gente fazendo as escolhas conscientes, melhores ali, você pisar na bola ali um pouquinho, não jogou tudo pro alto, não perde tudo, que é um comportamento muito, eu não sei se é do brasileiro, se é um comportamento mais predominante assim nosso mesmo, até cultural, de errei no café da manhã, pronto, aquele dia já acabou. Como se a gente não tivesse todas as outras oportunidades de consumir bem os alimentos, né? Uhum. As pessoas, elas... É isso mesmo que você disse, os comportamentos. Mas isso é uma bola de neve, percebe? Vamos supor, ela se alimentou mal já quando acordou, um exemplo. Já que foi assim de manhã, vamos, né? Ou pela correria no dia, né? Almoçou errado, vamos dizer assim, comeu um fast food. Aí à tarde já também falar, vou comer algum doce, e à noite porque está cansado, né? Vai e se alimenta, pede um iFood da vida e às vezes come alguma outra coisa. O nosso organismo, por que eu falei que é uma bola de neve? Porque assim, faltou nutrientes. Quando se falta nutrientes, eu falei que o cérebro precisa ali em torno de 20 a 25% de nutrientes que a gente consome. Se faltou, ele vai pedir, sabe? Aquela pessoa que sempre está com fome, todo momento tem fome. Tá mal nutrida. Tá, porque tá faltando, o cérebro precisa. E aí aquela pessoa que se alimenta, vamos supor que ela comeu um prato de macarrão na hora do almoço. E aí 2 horas depois ela já quer comer de novo, é o cérebro precisando. Ou também quando a gente come daquele sono, aquela sonolência após o almoço, né? Por quê? Isso cai na nossa produtividade. O nosso cérebro, ele precisa ficar ligado. Eu falo, o nosso cérebro, ele é como se fosse uma fogueira, né? Ele precisa manter ali acesa a chama. Se ela cai, vamos lá, vamos pensar aqui gravetinhos, né? É como se fosse um açúcar, tá? O açúcar, a gente põe lá um gravetinho, a chama sobe. Depois ela vai caindo. Consome rápido, né? Rápido. Tô entendendo isso, tá? Tô entendendo. Cai. Aí joga outro, sobe e aí depois cai. Tem que ir então jogando gravetinho. É assim com a nossa alimentação. Então os nutrientes pobres, né? Então alimentos que na verdade não vai fazer nenhuma diferença pro bem, vai faltar os outros. Então assim, se a gente joga uma tora, vai aumentar a chama, né? Muito. Então, é isso. Vamos supor, os alimentos que são anti-inflamatórios, os alimentos que fazem bem, né, para os nossos neurônios, ele vai manter ali o cérebro ativo, né? Os neurônios, eles também precisam aqui daquela velocidade, né, de transmitir um com o outro. Então, quanto mais bons, que a gente vai falar sobre isso, mais nosso cérebro vai estar ativo, a gente vai ter uma ótima concentração, a memória vai estar boa, então aquele raciocínio rápido, diferente de quando a gente tem os outros alimentos que são pró-inflamatórios, vai fazer tudo ao contrário. Jejum intermitente e dietas muito restritivas, né? 2 coisas aí diferentes, mas queria abordar. Podem trazer algum prejuízo para a nossa saúde mental? Então, eu sei que tem muita gente que se adapta muito bem com o jejum intermitente. Eu nem sei qual que é a sua visão como profissional para essa estratégia. Mas, independente disso, e dietas muito restritivas, que é o mais clássico, né? Então, você tira alguma coisa ali ou muitas coisas, né, do dia a dia. Quero saber se isso pode ter um impacto negativo para a saúde mental, para o cérebro, para esse funcionamento. Eu falo, cada profissional tem, né, uma opinião. Então, a minha opinião é, se o seu cérebro, ele precisa de glicose para funcionar, é energia, a gente precisa se alimentar.
ponto, né? Então, o que vai mais dar energia para o cérebro, né, são ali os alimentos bons. Então, hoje se sabe que se a gente ficar muito tempo sem comer, vai faltar essa energia. Agora, vai depender do quê? De que tipo de alimento você vai incluir, né? Mas se a gente pensa num jejum, há benefícios, sim, né? Até algumas doenças, né, da saúde mental, tipo Alzheimer, né? Vai ajudar ali, por quê? Porque no jejum não é só parar de comer, é o que se come e, claro, fazer o jejum. Você vai ter ali a liberação de corpos cetônicos, que hoje tem estudos que falam que melhora, né? Nosso cérebro, ele tem essa função de neuroplasticidade que a gente fala, né? A questão dos neurônios se aumentarem. A gente tem muitos neurônios e, infelizmente, com o passar dos anos, eles vão diminuindo, vão morrendo, assim como eu falei da neuroplasticidade, que tem também esse poder de aumentar com o passar dos anos. Isso é um lado muito bom, né? Mas, pensando nas dietas restritivas, é o que eu falo, o nosso cérebro ele precisa de nutrientes. Se você fizer dieta restritiva, como você vai dar nutriente para o teu cérebro, principalmente, né? Aquele que comanda tudo. Então, tem o ponto de faltar nutrientes para o cérebro na dieta restritiva e tem o ponto do quê? O comportamento alimentar. Muitas dessas dietas restritivas, o que vai fazer com a pessoa? Traumas. Vai gerar uma compulsão lá na frente, que essa é a minha realidade, né, na clínica. Então, as pessoas vêm diante de restrições ou por conta própria ou por alguns profissionais que acabam passando também. Então, não tem como se adaptar. Eu falo, não tem como se adaptar a dietas restritivas. Então, quando às vezes vem um paciente para mim e eu avalio tudo, rotina, todos os hábitos, né, alimentação, eu já vejo ali tudo que está faltando. Quando eu incluo os alimentos, é muito engraçado. Eles, na primeira semana, eles falam, doutora, eu já tô mais disposto, eu tô com energia, agora eu consigo caminhar porque minha energia voltou, não tô mais acordando cansado. Tá bom, melhorou tudo. E a coisa mais gostosa do mundo, né? Eu falo, sentir, né, isso, porque assim, as pessoas hoje, elas estão sobrevivendo, né? Sobrevivendo, e aí assim, quando você tem essa sensação de dorme, acorda bem, o dia fica bem, você não tem aquele esgotamento mental no final do dia, você produz, isso é performar. Então, faz valer a pena, né? Aí você até consegue incluir exercício físico que muitas vezes você não consegue, pela sua rotina, e estressante, cansada. Aí é onde você começa a ter energia, começa a fazer exercício, e o exercício também a gente sabe que é um benefício absurdo, né, para a parte cerebral também. E às vezes a pessoa não tava com esse pique para fazer atividade física porque tava naquela bola de neve ruim lá. Isso, né? Legal. E aí você come errado, dá mais vontade de comer errado. Da dieta restritiva que você falou, eu vou falar como paciente agora, né? Quando você tira, né, algo, uma classe ali da tua alimentação, aumenta um pouco a ansiedade, porque você não vê a hora de poder consumir aquele alimento. Sim. Né? E outra, a ansiedade, né? Então, as pessoas ansiosas que eu falei no começo, como você disse, se tá ansioso ou você tá estressado, aí você quer comer algo para quê? Para dar um alívio, um conforto. Você come, ai que delícia, mas é um conforto momentâneo. Isso. E por que é esse alimento ruim que dá esse conforto, né? Primeiro porque é glicose, né? Então tem o quê? A gente tem um hormônio que aí é liberado quando a gente come alimentos que dão prazer, por exemplo, a dopamina. E aí a gente tem esse vício. Então a gente teve isso, aí o cérebro tá pedindo comida, aí na verdade você não dá nutrientes bons, aí você quer a sensação boa que você teve com outro alimento, e aí você come. E aí sente aquele... Então, isso é ruim, por quê? A pessoa que ela for viciada nesse tipo de alimento, sempre vai estar ruim. Vai ter o cansaço, vai ter... Quer sempre estar bem. Isso é um vício muito ruim, né? De querer a dopamina. Depois o corpo acostuma. E aí? Tá. Perfeito. E aí nunca é suficiente, né? Não. Legal. Tem algum alimento que é capaz de aumentar a ansiedade? Então, são esses alimentos muito açucarados. E depressão também, porque a gente está falando da saúde mental, depressão também é bastante prevalente. E aí, se eu entendo que esses alimentos que são pobres nutricionalmente, mas que dão essa energia momentânea e muito rápido, e depois logo some e se quer consumir de novo. Quais alimentos que podem fazer o contrário disso, então? Quais alimentos que podem
deixar a gente um pouquinho mais tranquilo, para as que já têm depressão ou diagnosticada ou que vivem num comportamento mais depressivo, que não a doença, a depressão, mas que se sentem mais depressivas. É tudo que é mais natural, porque a gente fala dos processados, ultraprocessados, é o que a gente desembala, né? Os produtos hoje, eles duram muito tempo na prateleira. Os nutricionistas têm chamado a atenção nossa para essa questão. Se dura muito na prateleira, tá mais longe do que é o natural, né? Sim. Porque o produto natural estraga. Sim. Você faz a feira no domingo e você não calculou certo, na sexta-feira tem produto estragado na geladeira, né? Sim, é isso mesmo. Então, vamos lá. Os alimentos que a gente fala que são pró-inflamatórios, que vão atrapalhar ali, né? Todo o funcionamento, principalmente ali do cérebro, são os alimentos ricos em açúcares, todos os alimentos que são ultraprocessados, todos de caixinhas, embalados, aquelas cores lindas, brilhantes, né, chamativas. Então, esses alimentos, todos os carboidratos refinados, então bolacha, pães, massas, farinhas brancas no geral, tá? Então, todos esses alimentos que compõem. Gorduras hidrogenadas, então sorvetes, chocolates, bolachas, biscoitos, chantilis, margarina. Então, assim, e fast foods, né? E, no geral, são esses, tá? Então, alimentos industrializados, eles usam, infelizmente, a indústria, muitos aditivos que são hiperpalatáveis. E aí, por isso, o vício que a gente estava falando, né? Com esses aditivos. E aí, em contrapartida, nós temos os alimentos anti-inflamatórios que ajudam muito o funcionamento cerebral, tá? Que são as gorduras boas, tá? Então, vamos lá. Nas gorduras, vamos lembrar da dieta restritiva. O que é a primeira coisa que a pessoa restringe? Gordura, né? Até profissionais restringem gordura, né? Alguns profissionais falam, vamos cortar, faz lá, ou até nutricionistas que fazem um cálculo com uma dieta bem baixa em gordura. Então, vem a ansiedade, né? As gorduras boas que a gente, que vai ajudar toda a questão cerebral, é o abacate, é o coco, as sementes no modo geral, chia, linhaça, gergelim, girassol, abóbora, as castanhas, nozes, os peixes, principalmente os ricos em ômega 3. Ômega 3 é um aliado para a saúde mental. Então, arenque, salmão, sardinha. Vejo mesmo muito... enlatada? Mesmo enlatada não é a melhor opção? Tá. Não é, Tá bom. né? Mas, hoje em dia, eu vejo, a maioria das pessoas não consomem peixe, né? Porém, hoje em dia é tão o valor acessível da sardinha. E aí, é tão rica em ômega 3. E pode ser uma alternativa. E pode ser uma então. alternativa. Tá, algo que você pode ter em casa, que vai te salvar ali, salva uma refeição, né? Sim. Salva ali o almocinho, a janta. É legal. Legal, você falou do abacate, né? E aí, na infância, a gente consumia abacate com açúcar, por exemplo. Vitamina. Né? E hoje eu faço muito abacate salgado, então guacamole, né? Então, como a gente também tem a oportunidade de mudar isso para os nossos filhos, né? Sim. De não ficar só, a gente tem tanta informação, tão mais informação do que sim. quase 40 anos atrás, que a gente tem que fazer diferente, né? Você falou que a gente mais sobrevive. E com a criança, a gente também não precisa deixar que eles sejam sobreviventes, né? Mas é que eu comi e não morri. Tudo bem, mas hoje tem outra informação, vamos fazer diferente, né? Legal. Alimentos específicos, então, para ajudar na nossa saúde mental, tudo que for mais natural. Comida de verdade. Tá. Pode congelar? Pensando aqui, a nossa rotina é corrida, a da Daniele é mais corrida ainda que a nossa, né? E você faz, né? Sim. E você tá ali, cozinha bastante, então tem que estar amamentando, ainda tem que nutrir a filha mais velha, a você mesmo, e dar esse exemplo e passar isso. Pode congelar, pode cozinhar um dia na semana e deixar tudo pronto. E depois de quanto tempo de uma mudança na nutrição, assim, da família ou da pessoa, de um paciente teu, que a pessoa já sai daquele ciclo do vício? Porque no começo, primeiro, segundo dia, talvez seja bem penoso, né? Mesmo que a pessoa tá comendo mais do que ela comia antes, como ela não tá comendo esses muito industrializados, ultraprocessados, pode ser difícil, né? Começar é sempre difícil. Sim, mudar o hábito, eu falo, a gente está
lidando ali num vespeiro. São hábitos de anos. Você aprendeu com os avós, com a mãe e foi indo. Mas o que eu falo, a minha realidade com os pacientes é todo mundo trabalha, muitos não têm tempo, muitos não gostam de cozinhar. E hoje a realidade é, tenho preguiça, eu chego cansado. Por esse ciclo? Por esse ciclo, isso. É café o dia inteiro para ter o estímulo, aí é alguém que entrega um bolo, e aí é bolachinhas, né? Na escola, em reuniões, sempre são as bolachinhas. Então isso você tem aquele dia cansado, aí você fica, né, no café, na bolachinha, chega em casa, não tem realmente nem vontade de fazer um exercício, nem vontade de fazer uma comida, se jogar no sofá. Então, tem 2 pontos. A pessoa que começar a fazer a comida, vamos supor, pega o final de semana que eu falo, né? Investe na saúde para a semana compensar o tempo. E aí, pode congelar. Melhor do que pedir alguma coisa, ou comer um lanche, ou comer alguma coisa que não vai te nutrir. Normalmente, as pessoas acabam tendo, assim, uma semana já de diferença, tá? Você vai dormir melhor? Já vai dormir melhor, menos ansioso, menos cansado. Tudo. E aí, outra questão é quando a pessoa, ela tem a alimentação, ela é tão com produtos hiperpalatáveis, que a gente está falando, tudo de pacotinho, congelado. Quando ela começa a passar a comer comida de verdade, ela pode sentir uma dificuldade no gosto. E, né? Por quê? Porque já está habituado a comer esses alimentos que é hiperpalatáveis, infelizmente, que a indústria colocou, né? Nosso tempo está acabando, mas não posso deixar, antes de falar de suplemento, o que você indicaria? Você tem que voltar, você sabe, né? Pra gente falar sobre esse tema de novo, que tem muita coisa para falar. Mas para caminhar aqui, antes de eu dar um recadinho que eu preciso dar, suplementos, o que não poderia faltar? Eu sei que é tudo muito individualizado, tem que passar em consulta. Daniele vai dar um presente para você que está assistindo também aqui ao programa, já ela fala. Mas suplemento, o que você elencaria pra gente? Primeiro, eu vou falar a importância da base. Não adianta a gente incluir suplementos, que hoje qualquer pessoa vai lá, né, na farmácia, na prateleira, compra. Tem que ver se faz bem para você, tem que ver se vai fazer sentido e se você vai absorver. A base tem que ser bem feita. Então, é a alimentação, comida de verdade, começa a incluir. Aí sim, uma base boa, você pode estar incluindo. Tem suplementos bons? Com certeza. Então, a gente pode começar aí com a creatina, né? A creatina é um suplemento hoje muito estudado até para os idosos. A saúde cerebral aí, como a neuroplasticidade que eu falei. Vai ajudar em relação à concentração, tá? A memória, esse é o foco ali da creatina e até na questão de massa, né? No envelhecimento aí. Tem uma planta que chama Bacopa munieri, ela vai ajudar porque ela ajuda na concentração também, ela protege ali os neurônios. Só para ficar claro, nós temos os neurônios no cérebro ali, né? Então ele tem uma capinha. Essa capinha, o que tem ali? São gorduras. Então, é gordura que constitui o neurônio. Se você não consome gordura, o que vai ser desse neurônio, entendeu? Eles não vão se comunicar ali também, né? Não vai ter essa ligação. Então, é preciso de gordura para os neurônios. A Bacopa munieri ajuda nessa questão, tá? De proteger os neurônios. Que mais? Tem a fosfatidilcerina, também outro suplemento, que é muito utilizado para a saúde mental, que ela faz parte ali de alguns neurotransmissores, tá? Então, ela vai ajudar tanto a proteger cada neurônio, na saúde dele e nessa questão de capacidade de aprendizado, tá? Legal. De memória, desses suplementos é tudo para essa área. E a colina. A colina também faz parte de um neurotransmissor, que é a acetilcolina, né? Então, a mesma coisa, vai ajudar nessa questão de memória, cognição, esgotamento mental. E o ômega 3. E o ômega 3, que é fundamental. O famoso ômega 3, né? Porém, o ômega 3, como é o EPA e o DHA, ele é específico para a saúde mental. Tá.
Você sabe que você tem que voltar, sempre agradeço pela sua vinda. Antes de você dizer como é que você vai presentear quem está em casa e o que tem que fazer, você falou já os suplementos, eu tenho certeza que as pessoas vão querer que você repita. Então, lá no Instagram, você manda sua perguntinha também. A Daniele tem sempre caixinha aberta, responde as dúvidas, então fala de maneira a esclarecer aí para o público, @NutriDaniFaria, @NutriDaniFaria lá no Instagram. Te agradeço, Dani, vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, como é que você vai presentear quem está em casa e está assistindo, apreciando aí nossa conversa aqui no Consulta ao Doutor? O que tem que fazer, que eu sei que você vai preparar uma coisa bem especial. Tá. Então, eu vou preparar no Instagram, no Story, uma caixinha de pergunta. Para quem está assistindo, vai colocar lá aí na caixinha saúde mental. E aí eu vou indicar um formulário para vocês responderem e eu vou estar presenteando vocês. Nós estamos de volta nesse bloco para falar das inovações com a odontologia digital. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nesse bloco eu tenho o prazer de receber a doutora Fernanda Mello, que é cirurgiã dentista, ortodontista também. Doutora, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço o convite. Programa de alta informação, né, primordial para o pessoal aí de casa. E essa mudança, né, essas inovações, a odontologia digital, quanta coisa que mudou, que é em benefício do paciente, né? Então, acho que é uma excelente oportunidade para aproximar. Eu tenho falado que a minha missão aqui da saúde bucal, principalmente, é aproximar o dentista do público em geral. Né? Porque vocês, eu falei com a nutricionista, vocês também são profissionais de saúde de primeiro contato. São, muitas vezes, peças-chave na saúde, mesmo que a gente precisa, de repente, de uma abordagem em outra área, o dentista é um profissional, o nutricionista é esse profissional, o dentista é esse profissional, né, que ocupa ali um papel importantíssimo. Vocês fazem diagnóstico de doenças sistêmicas, que vocês vão mandar a pessoa buscar, né, vocês vão indicar um serviço de saúde médico, mas a pessoa descobriu com você, né? E pensar em como deve ser feito, então, 2 vezes por ano, a cada 6 meses a gente tinha que estar sentado ali com a boquinha aberta pro dentista, né? E é uma oportunidade de ouro que se perde quando não faz isso. O pessoal pensa só, não vou ao dentista porque é caro, porque eu tenho dinheiro. Porque quando passam 10 anos, realmente deve ter muita coisa para fazer, mas a cada 6 meses, não, né? É o básico, é a limpeza, a profilaxia. É verdade, Dê. Inclusive, estava falando de saúde mental, tem tudo a ver, o sorriso e a sua saúde bucal em dia com a sua saúde mental também, né? Porque a sua autoestima, a sua alimentação, a sua mastigação, você poder sentir o gosto dos alimentos. E o que a odontologia evoluiu também, quem tem muito medo, quem acha que é algo inacessível, graças a Deus, hoje em dia, com as novas tecnologias, está tudo muito mais acessível e a gente consegue dar previsibilidade para o paciente. Por isso, da odontologia digital. Eu acho que o maior ganho que a gente tem nessa década é isso, previsibilidade. A gente consegue entregar para o paciente desde uma profilaxia bem feita, bem realizada, até a gente armazenar os dados de vocês aí por 20, 30 anos, né, no nosso HD, no nosso software, e a gente consegue também fazer o planejamento. Eu fiquei 10 anos sem ir ao dentista, eu tenho muita coisa para fazer. A gente consegue fazer um plano de tratamento e entregar muito próximo do que a gente combinou no início. Então, o paciente também poder dirigir, ser o piloto da operação dele, eu acho que isso é o maior ganho que a gente tem, a previsibilidade. É você saber onde começa e aonde eu posso terminar. A gente pode chegar aqui, mas eu vou precisar de várias etapas, não tem problema, a gente pode alinhar e fazer etapa por etapa. Mas a gente tem o desenho, tem a imagem, tem o projeto
da onde a gente vai chegar. Daí cada profissional vai dar o seu tempero e vai pôr a sua sequência. É óbvio que tem sequências que a gente precisa cuidar da asepsia, da condição de melhorar a higiene bucal, até a estética. A estética, geralmente, a pessoa vem já para fazer a estética. Mas, às vezes, aquele momento não é o momento dela fazer a estética. Ela tem que fazer toda a preparação antes, cuidar da sua saúde. A estética vai ser a consequência e pode ser assim, a cereja do bolo lá no final. Isso, legal. E como é por etapa, então não necessariamente você está dizendo que a estética vai ser a última coisa a ser feita, mas em cada etapa, né? Isso. Então, de repente, você escolheu tratar uma coisa ali, né? Um segmento e é claro que varia muito de caso para caso, mas estou imaginando coisas grandes, né? Então, ó, tem uma ordem. Não vai ser só a última coisa que vai ser a... Mas naquele segmento, então, daquele pedacinho que você vai escolher, sim, por último vai ficar o coisa, mas a estética, mas não vai ser daqui um ano, não. É encurtado também, porque é previsível, né? É previsível e a gente pode debater, conversar com pacientes e ver aonde a gente quer chegar. Ótimo. Mas o que eu tô falando da sequência é o seguinte, não tem como eu fazer, por exemplo, lentes de contato sem fazer uma adequação do meio bucal. Numa boca cheia de tártaro, toda contaminada, cheia de simultans, que seria a bactéria da cárie, ou actinomyces, que é a bactéria da gengiva, tá tudo em desequilíbrio. Eu vou pensar em estética, eu vou estar causando iatrogenia nesse paciente. Perfeito. Só vai piorar o caso dele. Então, a sequência que eu falo é esta. A gente pode, sim, conversar, mas tem algo que é indefensável. A gente precisa, primeiro, estabelecer a sua saúde bucal adequada, fazer uma adequação do meio bucal, para daí a gente partir para os próximos passos, tanto para orto, quanto para estética, quanto para prótese. Por exemplo, pessoas que não sentem o gosto do alimento, usam aquela prótese total, a dentadura, né? A gente consegue colocar, assim, um protocolo, que seria as próteses, a gente já consegue até mostrar como ficaria o sorriso dessa pessoa. É uma prótese fixa, né? Quem não sabe o que é protocolo, é uma prótese sobre um implante, a gente tira a dentadura sem o céu da boca. Então, ela fica fixa, a pessoa consegue mastigar melhor, consegue ter uma segurança ao falar, uma higiene melhor e uma segurança mesmo. Né, de ir numa praia, de comer um churrasco, tritura melhor os alimentos, sente melhor o gosto dos alimentos, porque daí ela sente o gosto no palato também, né, que a prótese total ela impede. Mas não adianta fazer isso se a pessoa sistemicamente ela está com diabetes descompensada, ou se ela está com um grave problema periodontal. Primeiro eu vou ter que fazer essa adequação, para depois eu pôr o implante. Por quê? Senão eu perco o meu trabalho também. E vou estar causando um mal para essa pessoa. Né? Vou estar acentuando a perda. E a primeira coisa que eu consigo pensar quando a gente fala na odontologia digital é o scanner intraoral. Foi realmente uma revolução, né? É a revolução. Não existe mais odontologia, gente, sem escaneamento. A gente consegue armazenar todas as informações. Para quem não sabe, com o scanner, a gente não precisa fazer aquelas moldagens horrorosas, né? Que pegava até a palato, às vezes. E acabava de moldar, você tem o destempero do material, que você vai perdendo um pouquinho ali da propriedade. Daí você vai azaria o gesso, daí perde um pouquinho também, depende de quem está vazando, depende da proporção. Se vai para um laboratório, daí tem todo o transporte que a gente tem que proteger, mas pode perder também a água, pode bater. Mudança, então você moldava, você não estava fidedigno, podia não ser muito fiel, tamanhas transformações, tanto do material, quanto do transporte, tudo mais. Quanto de quem vazou, quanto de quem moldou. Com o scanner, a gente consegue ter a fiel cópia da boca. Legal. É a boca da pessoa, são 6.000 fotos por segundo. Não tem como. Né? A gente consegue examinar a gengiva, consegue examinar a cárie. Eu consigo ver através de uma tecnologia nova que tem da NIRIS, e até tem cárie interproximal sem raio-x. A gente consegue ver uma coisa que é fundamental, que seria a oclusão. Imagina a gente já começar um tratamento ortodôntico ou uma prótese, um tratamento de reabilitação, sabendo como você está mordendo errado.
né? Ah, o peso dessa mordida também, O aonde peso, o quanto Entendi. que a gente consegue através daquelas cores, de quanto você tem de obstrução dental entre a arcada superior e a inferior. Com o modelo, por mais que a gente colocasse num articulador, a gente tem um erro humano, morde uma cerinha, coloca lá na posição. Com o scanner você morde na hora. Você não tem nada entre os seus dentes. Tá. Então não é a gente que está fazendo a sua mordida, é a mordida como ela é. Né? Se você escaneou corretamente, se você está na posição correta também. Então, isso a gente consegue ver articulação, a gente consegue ver vários outros problemas e o que eu acho legal, a gente consegue armazenar esses dados para todos os profissionais multifatoriais, multidisciplinares, observarem. Então, não só serve numa limpeza que você falou, né? Quando você vai fazer a primeira consulta lá, você marca para fazer uma limpeza. Ah, mas eu não quero pôr aparelho, para que eu vou escanear? Mas não é para aparelho que a gente escaneia para você, para a gente ter mais informações a respeito da sua mordida, da sua oclusão, da sua ATM. Isso é um banco de dados seu, é igual computador. Fica ali guardadinho os seus dados. Na verdade, quem trouxe fica muito ligado à questão do aparelho, do alinhador, porque quem trouxe a tecnologia foram as empresas dos alinhadores, né? Isso, o scanner ele existe há um tempo, mas ele era subutilizado mais na área protética. Isso. E ele era pouco desmistificado. Perfeito. Quando a gente usa o scanner hoje como uma ferramenta para a gente agilizar o processo de alinhadores, que eles aceitam também se você moldar. Se você fizer uma moldagem, eles vão aceitar, só vai demorar mais. E corre todos os riscos que a gente falou daquelas etapas. Mas como eles ficaram mais acessíveis, não é que seja barato hoje em dia ainda. Longe disso, pro né? dentista. Para o dentista, para o profissional, né? Para nós termos o nosso scanner. Para o paciente, isso é ficou bem diluído Para hoje, você né? ficou super diluído numa consulta odontológica, né? Vocês conseguem, mas para a gente, ele não é tão acessível, mas ele é primordial. A gente não consegue mais trabalhar sem esse banco de dados que seria o scanner, em todas as áreas da odontologia. E é legal porque você falou, eu dei o exemplo de alguém que demora 10 anos para buscar o dentista e alguém pode achar isso muito, mas eu já recebi várias mensagens de pessoas que relatam isso. Tem até um pouco de vergonha de falar, mas olha, Denise, faz 10 anos que eu não vou ao dentista. Então, já recebi várias mensagens com esse tempo todo aí, sem visitar um cirurgião dentista. Mas como é que estava essa boca antes? Se tivesse já o scanner, então, o dente movimentou, mas é cárie, mas é o quê, né? Hoje, claro, a gente não vai ficar todo esse tempo sem visitar, mas hoje você teria esse, né? O banco de dados que a gente brinca, né? Isso, exatamente. Mas o envelhecimento vai mexendo com a nossa arcada, o envelhecimento vai mexendo com o nosso dente, a gente vai ter esse dado. Exatamente. Né? Até o que você falou pela saúde mental. Às vezes a pessoa começa a se olhar no espelho e fala, eu tô horrorosa, eu tô assim. Ai, meu dente era assim. Você consegue mostrar que não era, que estava tudo igual, ou que tá. Vamos ver, é outro problema que a gente tem que tratar agora, não é mais o seu dente. Ou não, realmente, tá apinhando, você tá perdendo gengiva, realmente a gente precisa tratar. A gente tem argumentos para falar, até mesmo semiologia. Você fala, ai, mas eu tenho uma pinta preta aqui, eu nunca tive, vou morrer em 6 meses. Daí a gente consegue voltar à imagem, já aconteceu. E ver se tinha. Às vezes é um névos, é uma amálgama que quando foi trocar a restauração ficou ali em contato com a gengiva, que a gente fala que é tatuagem de amálgama. E já existia. Então, assim, você já consegue descartar algumas patologias também por esse histórico do paciente. Então, a gengiva também está lá escaneada. Está lá escaneada também. Então, a gente consegue fazer esse controle. E o que é super legal também, cirurgias pré-programadas. Então, a gente consegue fazer cirurgia para implante já guiada. Então, a pessoa consegue fazer através de uma tomografia, eu consigo pôr a tomografia dentro do scanner, fazer esse planejamento e fazer uma cirurgia sem fazer retalho. Então, a gente já faz um guia para fazer aquela cirurgia sem retalho. Então, assim, o tempo cirúrgico é menor, o tempo de cicatrização menor. Para quem tem medo, né, de recorte, de trauma,
de sangue é bem menor. Então, tudo é mais previsível. E a cirurgia ortognática, que a gente consegue, através também do escaneamento, já conversar com o nosso bucomaxilo e já determinar aonde ele vai fazer os cortes, a gente faz a programação junto, ele já consegue ver, ó, se eu tirar esse pedaço aqui da mandíbula, vai ficar assim, daí a pessoa se enxerga de perfil. Ah, não, assim vai ficar feio, então não vamos tirar tudo isso, vamos tirar menos. Isso, imagina você entrar numa cirurgia já sabendo do final. Muito melhor, né? Do que acabar lá toda roxa, de esperar 3, 4 meses para conseguir ver como que vai ficar o resultado, né? Desde a infância, então pode escanear desde a criança. Olha, eu escaneei a partir dos 3 anos e meio, 4 anos, dependendo da criança. Tá. Mas assim, para deixar registro mesmo, ali no prezinho, né? Primeira infância a gente consegue. Que precioso, né? Imagina você ter sua boquinha desde pequenininhos. Isso. Com as mudanças, porque imagina, vai trocar dente ainda, expandir a né? arcada, vai ver se vai ter mordidinha cruzada ou não. Sabe, às vezes uma mordida cruzada você já consegue descruzar já lá no comecinho, a hora que ela tá começando a se formar, que é um dente que está erupcionando errado. Então, esse arquivo é riquíssimo, riquíssimo. E aí, além, né, que a gente está falando de ir além do que é só cuidar da higiene. Esse é o básico, né? A ideia é que as pessoas não tenham cárie. E a gente vai cuidar de uma odontologia preventiva. Diferente, né? Então, você vai prevenir, você vai cuidar, vai fazer manutenções, mas, na verdade, esse medo, né? Ah, eu vou ao dentista, tem cárie, um motorzinho. Isso é uma coisa que as crianças de hoje, se Deus quiser, não vão nem saber o que é isso, né? Então, cárie, não, né? Pode ter trauma, você pode ter outras situações, mordida cruzada, aí você vai tratar, tá apertando o dente, rangendo, mas diferente, uma odontologia diferente. A gente tá vivendo essa virada, essa né? virada de chave. E pros antigos, que tem realmente problemas e necessita dessa odontologia curativa, ela está muito mais evoluída. E com essa odontologia digital, você poder ter a previsibilidade do seu tratamento, é o que eu falei, de cirurgias guiadas, de prótese, você se enxergar como você vai ficar no final. Isso é muito, muito animador, né? Porque geralmente esse pessoal mais antigo ou tem muito medo, ou não teve, que não existia, né, odontologia preventiva lá no passado. Isso a gente está falando de algo muito recente aí, de pelo menos uns 15 anos, né? Então, não tiveram a sorte de ser bem orientados. Iam para um consultório mais para extração ou mais para restauração. Os materiais antigos, a gente precisava fazer caixas. Então, por exemplo, um suquinho cariado. Eu não podia tirar só o suquinho, igual eu tenho os adesivos hoje modernos, que eu só tiro aquela cárie e faço a restauração. Eu tinha que fazer Desgastava muito o dente. Muito. O dente não estava todo comprometido, mas você tinha que tirar... Porque senão o material não parava. Tá. Então eu tinha que fazer caixas geométricas, a gente tinha muita perda. É aí que o pessoal também ficava mais traumatizado. É mais barulhinho, é mais desgaste de dente, mais sensibilidade. Às vezes uma restauração pequenininha, só o nível de esmalte, que não dói, é indolor, né? Eu precisava anestesiar para poder fazer uma caixinha, para poder fazer a restauração. E com isso você vai perdendo o material dentário, a estrutura dentária, e chega até os implantes mesmo, que a gente precisa repor o dente perdido, né? Legal. Então, a odontologia está para todo... digital hoje está mais acessível, mais próximo da gente. E o que eu acho muito legal, você faz um papel, você, o doutor André, vocês fazem um trabalho de aproximar a gente do que vai ser essa primeira consulta que a gente costuma chamar de avaliação. Então, a gente chega no consultório, não necessariamente você precisa começar o tratamento naquele dia. E a gente já teve a oportunidade de falar que muitas vezes, eu acho que é isso que aproxima, que vai tirar esse medo. É chegar lá, vai escanear, o que vai ser feito? As pessoas têm medo às vezes, né? Mas e se eu não tiver condição financeira de começar o tratamento naquele dia? Mas quanto vai custar essa consulta que a gente chama de avaliação? E até os profissionais hoje têm falado assim para nos aproximar mesmo, né?
O escâner, o escaneamento é uma dessas primeiras coisas que a gente deve ser submetido para que a gente também, como paciente, consiga ver nossa boca? Porque a gente não enxerga, né? Sim, na primeira consulta, a gente faz o escaneamento intraoral, fotografias intra e extrabucais, a gente consegue ver as cáries interproximais e as cáries oclusais e, se for necessário, a gente solicita exames de radiografia também. Então, nessa primeira consulta, você já vai se enxergar, vai enxergar se você precisa, o que você precisa ou não, e a gente traça junto o seu plano de tratamento. E o que é muito legal, quando o paciente, ele se enxerga. E daí ele mesmo fala, nossa, é verdade, aqui mesmo eu estava mordendo mais. Ou vê um dentinho trincado na frente e fala, realmente, era ali que estava tocando. Então, a gente começa a desvendar juntos. E a gente também estuda muito os hábitos. O que a pessoa faz, no que ela trabalha, como ela se alimenta. Isso é muito importante, porque para a gente poder orientar. Porque o nosso intuito é a gente fazer, se for necessário, o curativo uma vez só, né? O tratamento curativo. Depois, realmente, só a fidelizar nossos pacientes com a prevenção. Então, na primeira consulta vai ser, sim, escaneado, vai ser fotografado. Não é para a gente pôr em book nenhum, é para ficar no seu álbum do consultório, no nosso software. Isso é muito legal. Porque aí a gente consegue ver a evolução. Então, consegue ver a evolução do sorriso, consegue ver o envelhecimento desse sorriso, né? Se o lábio caiu, se o lábio subiu, como que está com o passar dos anos, e até bruxismo, desgaste interdental. A gente consegue ver tudo isso e acompanhar. Eu vou me preparar para dar um recado e já, infelizmente, me despedir da doutora, mas vou passar os contatos, depois faço a última perguntinha sobre o bruxismo, que eu acho que muitas vezes, como a pessoa está dormindo nesse estímulo, às vezes ela fala, será que eu acordo? Sim. Tá doendo a boca, tem dor de cabeça, você tem os sintomas, mas você não consegue visualizar o que aquilo está provocando nos dentes, né? Então, já eu termino com essa pergunta, mas vou deixar o Instagram, @Melo&Rubio-Odontologia, Melo&Rubio-Odontologia lá no Instagram, o WhatsApp é 11 9 7489 6095, tem também o 11 2093 6584 e o site é meloerubio.com.br, Melo sempre com 2 L's, meloerubio.com.br. Te agradeço muito sua participação, doutora, adoro ter você aqui, você sabe, você e sua família moram no meu coração. Vocês também, muito obrigada. Enquanto eu chego até lá, essa visualização do bruxismo, do quanto isso pode estar atrapalhando e até quebrando dentes. Alguém que só ia ao dentista, só porque o dente quebrou, vai lá e se arruma. Mas nunca ninguém falou, olha, isso é bruxismo, tenho que fazer, vamos tratar. Sabe o dentista que pega na mão e realmente vai ajudar e trilhar esse caminho aí que não é fácil, né? Queria que você falasse um pouquinho se bruxismo também é algo bastante ilustrativo no escaneamento intraoral. Isso. Eu que adoro participar do seu programa, viu, Dê? Muito obrigada aí pelo convite. Então, o bruxismo a gente consegue ver a partir do oclusograma, a gente consegue ver pela coloração, então do vermelho até o verde, qual que é a distância que você tem da arcada superior e inferior. E aí ele mostra a intensidade da sua oclusão. Com ele, a gente consegue prevenir que você frature dentes nos contatos prematuros. E deixando sempre, lembrando, a gente tem que morder mais nos molares, nos dentes posteriores, molares e prés, e cuidando dos nossos dentes anteriores, tem que ter uma interposição um pouquinho maior. E as mamães, né? Nesse mês das mães, as mães que têm muitos motivos para ter bruxismo, que a gente corre muito atrás dos nossos filhotes aí, não só dos filhos, às vezes sobrinhos, netos e afins, a gente tem um presentinho, uma surpresinha, é só ligar no consultório que a gente vai poder esclarecer para vocês. Nós estamos de volta nesse bloco para falar do medo de dirigir. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Antes de começar esse bate-papo, apresentar a nossa convidada, a pastora Daniele Lopes, diretora executiva da Fungraça, tem um recadinho especial para nós. Vamos assistir.
Olá, Denise, muito boa tarde. É uma alegria estar aqui participando desta programação, né, com você para falar da nossa Fungraça, Fundação da Graça de Deus. Eu estou aqui hoje. Eu sou a pastora Daniele Lopes, sou presidente da nossa fundação aqui em Minas Gerais e eu venho aproveitar essa oportunidade para falar dos nossos projetos. Nós já estamos aí há 6 meses realizando cursos gratuitos na unidade em Santa Luzia, que é a região aqui metropolitana de Belo Horizonte. E nós temos oferecido vários cursos e tem ajudado muitas pessoas. E agora nós estamos aí abrindo novas vagas para todos aqueles que desejam se profissionalizar, desejam descobrir um novo dom, um novo talento e até mesmo fazer um curso ali que vai lhe ajudar a ter uma nova profissão, trabalhar de casa, aquilo que você necessitar. Nossa fundação está de portas abertas para todos vocês daqui de Belo Horizonte que estão nos assistindo, que gostariam de estar conosco. Nós temos o curso de informática para adolescentes, para jovens, preparando-os para o mercado de trabalho. Nós já estamos formando uma nova turma agora. No final de maio, teremos aí a formatura deles e já estarão preparados para trabalhar, já estarão capacitados, pois o mercado de trabalho hoje requer que o jovem esteja preparado. Então, nós estamos preparando essas pessoas, abrindo novas vagas para o curso de informática. Temos também o curso de inclusão digital para idosos. Muitos aqueles que gostariam de estudar, de aprender mais, não querem parar, de investir em si mesmo. Nós temos aí essa inclusão digital, ensinando o idoso a mexer no computador, na internet, no celular, que é algo muito importante. Muitos até têm dificuldade de acessar sites de médico, sites muitas das vezes vai fazer uma consulta e não sabe como fazer para pegar a receita, como pegar ali alguma informação importante na internet, no site do banco, e nós temos ali esse curso de inclusão digital para idosos, ajudando muitos eles a serem independentes na área digital. Nós temos também o curso de manicure para todas as mulheres de todas as áreas que gostariam também de uma nova profissão, gostariam de aprender para trabalhar de casa e ter até um dinheirinho a mais aí, não é verdade? Então nós temos gratuitamente, é só entrar em contato conosco. Temos também reforço escolar. Nós sabemos que as nossas crianças tiveram um pequeno atraso durante a pandemia por terem que estudar em casa. E muitos voltaram para a escola já com um pouco de dificuldade ali de acompanhar o ano escolar. Mas no reforço escolar que nós oferecemos aqui na Fundação, as crianças têm total atenção da professora para ajudar nas suas dificuldades, para que não tenham problema ali na sala de aula, na hora das provas, para que aprendam muito mais. É um reforço, é um apoio muito importante para as nossas crianças do ensino fundamental 1 até a 5ª série. E nós temos também a aula de violão. Nós temos muitos alunos ali que já estão tocando, já vão se formar também no final de maio, estão tocando maravilhosamente bem. Nós atendemos crianças, adolescentes e jovens na área de violão. Estamos ampliando os nossos cursos também. Mas olha, eu quero passar aqui o nosso endereço, o nosso telefone, para que quem se interessar de Belo Horizonte, Santa Luzia, Vespasiano, toda a região, pode entrar em contato conosco. O nosso telefone é 031 3201 1134. 3201 1134. E nós estamos ali na Avenida Brasília, número 1134, no 2º andar, no bairro São Benedito, em Santa Luzia, muito fácil de encontrar. Você pode ir também encontrar as nossas mídias sociais. Nós temos ali o nosso Instagram, Fungraça Oficial, temos o Facebook, temos também um canal no YouTube, por todos os meios. Você que se interessar em saber mais e também participar dos nossos projetos da Fundação da Graça de Deus, nós estamos esperando por você. Denise, muito obrigada por essa oportunidade. Foi uma alegria estar aqui. Espero estar em breve novamente para poder trazer mais novidade boa para vocês, em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima. Pastora, alegria nossa. Traga sempre as novidades. Que trabalho bonito, abençoado. Parabéns, viu? Muito legal. Agora a gente começa a nossa entrevista a falar do medo de dirigir com Rosana Souza, nossa convidada, instrutora de trânsito. Rosana, alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Denise. É um prazer estar aqui com você mais uma vez,
falando de um assunto tão pertinente quanto, não vou nem só dizer o medo de dirigir, mas os sonhos das pessoas, né? Porque esse é o lado que eu sempre trabalhei desde o início e me encantei. A gente sabe, Rosana, que são vários os motivos que podem levar alguém a ter medo de dirigir. Quando eu recebo psicólogos aqui, a gente aborda esse tema, é fácil de pensar, né? Então, quem dirige? Quem dirige é o quê? Independente, né? Então, dirigir o carro, dirigir a própria vida, né? Então, a gente sabe que são várias coisas que estão ali por trás do simples ato de dirigir. Então, quando você era menor de idade, você também, Rosana, você não tinha o sonho de dirigir? A gente queria fazer 18 anos, cara, para poder tirar carta, né? Então, traz essa coisa do frescor também, dessa jovialidade, a juventude, né? Do querer. Então, esse desafio, você vai lá, faz as aulas, faz a prova, são etapas que você vai cumprindo, né? São vários fatores. E aí, quando a gente se depara, muitas vezes, com alguém que tem o medo de dirigir, mas que não apresenta necessariamente, ou até já trabalhou fatores psicológicos, mas segue tendo medo. Então, duas áreas, se a gente pudesse separar, não tem muito uma divisão, mas a gente vai trabalhar hoje com esse lado aqui que eu vou contar. A parte psicológica, né? Então, de repente, outras situações bloqueiam a pessoa de pegar o carro ali e dirigir. Hoje a gente não vai falar dessa parte, mas pessoas que continuam tendo, mesmo já tendo trabalhado, às vezes, a questão psicológica, têm medo de dirigir, não conseguem encontrar uma causa para não conseguir ali pegar o carro. E muitas vezes habilitadas, né? Pessoas que podem dirigir. Às vezes têm à disposição o veículo, mas não conseguem, têm o medo de dirigir. É com esse público que você trabalha, né? Uhum, exatamente. O que acontece? Quando eu me formei há 5 anos atrás, eu percebi a dificuldade que as pessoas habilitadas tinham e ingressei nessa aventura, para mim é uma aventura, pensando que realmente seria algo mais simples. Mas, de fato, é um pouco mais complicado, porque é ao mesmo tempo simples, mas quando se trabalha com o lado técnico, que são os pontos principais da direção veicular, é o que dificulta a aluna o aprendizado, o entendimento. Por quê? Quando ela está na autoescola, que ela faz as aulas, e são poucas, às vezes, a quantidade de aulas, 20 aulas, são poucas dependendo da dificuldade. A autoescola atualmente, o método ele abrange um público apenas. E qual é esse público, tá, Denise? E o pessoal de casa, prestem bem atenção. O público que hoje em dia a autoescola atende, na maioria das vezes, é o público que aprende na prática diretamente no carro. Eu vou explicar melhor para vocês entenderem. Eu vou lá, faço a parte da legislação, nessa parte que eu estou na sala de aula, estou aprendendo um determinado ponto. Quando eu vou para o carro, é lá que eu aprendo todo o restante da prática. E aí que entra toda a dificuldade, porque muitos alunos, né, uma boa parte dos alunos que não aprende vendo, não aprende, né, entendendo ali na hora, ele não consegue assimilar todas as informações que ele está ali com o instrutor no carro e o tempo vai passando, o instrutor não acaba tendo uma pressão maior, porque ele também, além de tempo, o aluno não entendeu, ele visualiza que não entendeu, mas não consegue, né, atuar mais naquele momento. O aluno termina as 20 aulas, consegue talvez até passar na prova, porque é um percurso limitado ali, fácil. Controlado, você já sabe o que vai ter, né? Na verdade, não tem nenhuma surpresa no percurso e no que é exigido para você ganhar a sua habilitação, né? Exatamente. E aí o aluno pensa, bom, eu vou aprender a decorar aqui o percurso, que é de uma certa forma fácil. Quando eu sair, eu pego o carro e me viro, mas aqui é muito pior. Não é assim, é verdade. E aí que entra o método M4P, que eu trabalhei desde o início para desenvolver esse método. Você desenvolveu esse método? Desenvolvi o método chama M4P, a teoria da prática veicular. Por que esse título, a teoria da prática veicular? Porque ele explica os 4 pilares mais importantes do carro na prática.
ou seja, os 4 pontos principais do carro para movimentar o carro, que é aquilo que ele deve aprender na autoescola, de uma forma teórica, porém na prática. Ou seja, todo aluno que eu dou aula, desde o princípio, é um treinamento individualizado, porque eu treino alunos no carro dos alunos. São alunos que já são habilitados. Então, quando eu vou até esse aluno, eu me certifico. Se alguém for perguntar qual é o segredo de tanto aluno que consegue perder o medo de dirigir, na verdade não tem um segredo. O que tem é uma informação agregada com a prática. O que falta no tempo da autoescola é essa informação vir antes de levar esse aluno para a prática. Já que na prática não tem tempo hábil para explicar tudo que o aluno precisa entender, explica-se antes. Fala para ele dos 4 pontos mais importantes do carro antes, porque se isso acontecer, aí você vai estar atendendo outro público que está atrás da CNH. Um público aprende na raça, aprende na loucura, aprende arriscando, aprende fazendo e de tanto errar, às vezes acerta, alguns não. Alguns não assimilam a informação, não entendem como funciona o carro. E aí a falta de entendimento faz com que eles patinem nos erros e no final das contas engaveta a CNH porque não consegue, desiste. E de fato pensa, não tem um jeito para mim. Mas na verdade, na minha opinião, Denise, é que as autoescolas deveriam ter um método mais atualizado, mais eficaz, que ensine esses alunos antes de levar eles até o carro para fazer tudo o que eles fazem. Além do tempo ser pouco, o aluno fica nervoso. Muito aluno nunca nem entrou num carro, vai tirar a CNH sem saber de nada. Não sabe ali o que é embreagem, o que é nada. Então está aprendendo pela primeira vez. E envolve emocional. E o Código de Trânsito Brasileiro fala, inclusive, para o instrutor ter prestar essa atenção no aluno para ele não estar emocionalmente abalado. Se a gente notar isso, a gente tem que parar, não deixar o aluno continuar. E é impossível, esse aluno fica nervoso, o instrutor, ele fica com as mãos atadas, porque ele vai fazer o quê? Ele precisa dar aula, o aluno precisa entender. O aluno não está entendendo, está errando. E aquilo gera um processo de, às vezes, muitas reprovas, né? No carro da autoescola, a gente tem aquele... Comando duplo. Isso, o comando duplo, que isso dá uma segurança. Bom, não sei se isso pode para alguém também fazer o efeito oposto, né? Então, quer dizer que eu estou aqui fazendo o que eu tenho que fazer, mas a qualquer momento, se eu errar, o instrutor ou a instrutora, eles freiam ali o carro, né? Então, isso pode ter uma reação diferente para cada um. Mas você falou aqui que é no carro do cliente que você atua. Então, o carro do cliente não tem comando duplo, para começar. O carro do cliente não é todo adesivado, que você pega um carro de autoescola, ou então da formação ali para entregar a CNH, ou até o carro para tire o medo de dirigir, já habilitado, enfim. Também um carro todo adesivado, só não toca a sirene, né, no carro. Você sabe que ali tem alguém que não tem a experiência, então, né, ou você sai fora ali rapidamente, ou você fica calmo atrás desse carro, porque você sabe que quem está ali dentro está passando por esse momento. O carro do cliente, não. Então, aqui algumas questões. Essas são dúvidas comuns dos seus clientes levarem até você? E outra, pra gente, hoje pelo menos é assim ainda, né? O carro é manual que a gente aprende a dirigir, mas é cada vez mais comum ter carro automático, né? Então, cada vez mais comum, cada vez menos oneroso, né? Então, existe uma diferença, claro, mas cada vez menor também. Às vezes até vale a pena você pega um automático. Você também dá aula no automático, se o carro é automático do teu cliente, se isso tem algum impacto ruim? Dou e bastante. Tá. A pessoa não precisa dirigir o manual porque ela tem o automático. Mas eu vou te falar uma coisa, que é algo que me deixou assim, pasmada desde o início. Eu não sabia que era tão recorrente a dificuldade com o giro do volante, com as curvas, com a ergonomia. A ergonomia, a amplitude de giro, a forma que pega o volante. Já percebeu aqueles carros que vão muito para a contramão ou fecham muito quase subindo na guia? Isso é amplitude de giro, Denise.
Acredite se quiser, quem não dirige um carro automático, na maioria das vezes, a dificuldade que a pessoa acha quando ela sobe uma guia com o pneu de trás, ou que ela entra na contramão, assim, fazendo uma curva muito aberta, ela fica apavorada e fala, eu não tenho noção de espaço, você não tem amplitude de giro, você não consegue conciliar o volante, você não sabe pegar o volante, você não sabe manusear o volante. E eu falo sempre nas redes sociais, o volante é o segundo maior comando do carro. Elas se preocupam tanto com subida e embreagem, tem de preocupar mesmo, concordo, mas esquece do volante, que é um ponto que nem ela fica segura e nem quem está dando aula, seja instrutor, por isso muitos não treinam o aluno no carro do aluno, porque gera uma insegurança geral, né? Geral, e da pessoa que está do lado, porque ela... Não tem como você controlar aquilo, né? Não tem comando para você. Exatamente. Tá, então, mas isso dá segurança que a pessoa quer aprender no carro dela, né? Sim. Então, aí você vai lidar com o seu medo e através da sua, do teu protocolo, a técnica que você, então, criou, para que a pessoa possa se sentir confortável nisso. Daria para dizer em quanto tempo? Claro, eu trabalho com tempo. Que ótimo. 12 aulas. 12 aulas. 12 aulas. 1 hora cada aula. 50 minutos. 50 minutos a aula. Para Que legal. ensinar os 4 pilares mais importantes do carro. E nesses 4 pilares, ela vai aprender o principal, porque na minha opinião, eu tenho visto que a base bem estruturada, em qualquer situação, ela cria uma pessoa mais responsável, ela cria uma pessoa consciente do que faz. Se a pessoa vai seguir pelo caminho certo, pelo caminho errado, né, em alta velocidade, ou né, isso é outra questão, mas ela sabe o certo. Agora, você entregar o carro, ou você negar na mão de um aluno, e colocar ele no trânsito, ou ele para o trânsito, sem saber exatamente quais são os pilares mais importantes do carro e como funciona o básico do básico, entende? Você está jogando o aluno para a cobra. E ele é normal ele ficar com essa insegurança, com esse medo, porque qualquer um ficaria. Alguns vão conseguir romper essa barreira e vão ter esse sucesso aí na direção. Outros não vão conseguir transpor essa barreira, né? Olha, graças a Deus, pelo menos nos alunos que eu já presenciei, inclusive pela vertente psicológica, que eu pensei, não vai ter jeito. E por isso eu falo sempre que a base bem estruturada, ela muda totalmente a situação, porque alunos que tinham depressão, com problemas de trauma de acidente gravíssimo do carro pegar fogo com a pessoa dentro. Como que esses alunos saíram dessa situação, desse medo e dessa depressão? Entendendo o que aconteceu naquela situação do acidente, entendendo de quem foi o erro, foi da pessoa, foi o seu, o que você fez, o que você sabe sobre isso, o que você entende sobre isso. Por isso que eu digo, o treinamento ele é muito individualizado. Então, eu sempre faço 2 coisas dentro do método M4P, que é a minha base. A primeira é fazer o aluno ter essa confiança nele. E como que eu passo essa confiança? Mostrando para ele que ele sabe, porque eu falo, eu explico, coloco ele para fazer e quando ele faz, ele vê que ele já entendeu. Então, quando ele entendeu, é que ele percebe que ele pode confiar nele, não é em mim, é nele. Então, confiança é a base de tudo. E a base bem estruturada, que é o que dá o alicerce. Na maioria das vezes, você usou o artigo feminino para falar dos seus clientes, né? Então, das suas clientes. O maior público é mulher mesmo, feminino. É mulher porque mulher, elas arriscam menos. Mulher, às vezes o homem não entende, às vezes esposo que está em casa, pai. Então, deixa eu explicar aqui para vocês. Essa dificuldade, às vezes, que vocês não tiveram, mulher tem porque elas são detalhistas, na maioria delas são detalhistas, e elas ficam preocupadas com a pessoa que está passando do outro lado, lá longe, enquanto vocês vão querer pensar nisso, só na hora que já estiver em cima, vendo a pessoa ali, porque vocês têm a habilidade de virar e sair, na maioria das vezes. Homens arriscam mais, mulheres... É mais cautelosa. É mais cautelosa, e essa cautela é o que gera essa velocidade abaixo, né? Essa velocidade abaixo, na maioria das vezes, essa insegurança e, às vezes, esse não pegar no carro, por esse medo.
Adorei. Você volta mais vezes, por favor? Vai ser o maior prazer. Muito bom falar sobre como transpor, então, esse medo de dirigir. E tem técnica e tem como fazer isso. Então, @Rosana Souza Instrutora, lá no Instagram, @Rosana Souza Instrutora e @M4P, Comunidade dos Alunos. @M4P, Comunidade dos Alunos, outro perfil lá do Instagram também. Rosana, volte sempre, uma alegria te receber aqui. Eu agradeço demais, Denise, por essa oportunidade, porque são poucas oportunidades que temos assim e, de fato, aproveitá-las é reestruturar novamente, é construir novamente o sonho dessas pessoas. É mesmo. Muito bom, obrigada, parabéns Eu que pelo agradeço. trabalho, viu? Imagina. Obrigada a você que escolheu ficar aqui conosco, fique com Deus, te vejo amanhã. Tchau.